Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no modo ao vivo para vocês para falar da prova de redação, da prova discursiva da PM do Paraná. Então, essa aula é muito importante, você que já está fazendo redação, para você que assistiu outras aulas de redação comigo ou com outros professores, entendam o seguinte, a UFPR, tá? O núcleo de concursos da UFPR, NC-UFPR, possui uma visão diferente do que é dissertação. Então, eu não vou assistir essa aula porque eu já vi outras de redação. Eu assisti a aula de um professor excelente de redação, mas não foi para a UFPR, então você tem de assistir essa aula. Ou qualquer aula específica para a UFPR. Por quê? Porque o estilo da prova discursiva de redação é diferente. Então, eu convido vocês agora, tá, aqui no ao vivo, a assistir comigo, tá, essa maratona pela manhã, estamos aqui, né, para passar para vocês, vamos verificar o edital, a partir do edital nós vamos entender a banca, entender a tipologia textual da redação. Lembrando, pessoal, vamos começar com uma informação absolutamente fundamental. Tá? A prova discursiva vale 40 pontos de 100. Eu não sou boa em matemática, né? Porém, eu acho que eu consegui entender o peso da redação. Se ainda somarmos a isso a prova de língua portuguesa, aí você imagina só o quanto que vale, tá, a minha matéria somado aí redação e língua portuguesa, no caso da prova da PM. Então, veja bem a importância dessa aula que começa agora. Seja pelo lado, né, da porcentagem, seja pela tipologia, que não é o mesmo tipo de texto. Você que fez PM em Santa Catarina, você que faz PM, que já fez São Paulo, VUNESP, CESP, SEBRASP, você que está acostumado a fazer área de segurança pública e já fez redações em outros concursos, cuidado. O UFPR é diferente. Para você que está começando agora, há uma vantagem, exatamente porque você não vem com esse olhar pré-concebido de outras bancas, o que é legal. Porque você vem, né, cru, como se diz, um cru positivo. Você vai adquirir esses conhecimentos. É muito, talvez seja mais difícil para aquele que já vem fazendo redação, ter de readaptar a sua redação ao modelo UFPR, do que aquele que está começando agora. Mas, sinceramente, eu acho que é o que eu convido você a fazer. Seja você já feitor de redações, seja você começando agora, zera a cabeça, né, zera. Né, deixa ali as informações todas que você, que já vem fazendo redação, tem em relação à coesão, à língua portuguesa, à estruturação de parágrafos, permanece. Tá? Isso não vai jogado fora. O que estamos falando é da como abordar a proposta e a tipologia que eles cobram. Toda a parte a mais de língua portuguesa, etc., vale tanto quanto vale, tá? Para outros concursos, enfim. 40% da prova é a prova discursiva, tá? O FPR, nós vamos começar por onde? Exatamente pelo edital. Nós vamos fazer uma análise bem cuidadosa do edital. Você aqui no ao vivo, se tiver alguma dúvida, manda para a nossa equipe, que eles vão me repassar. Então, esse ao vivo tem essa tentativa de diálogo com você, que está aí do outro lado. Se deixei escapar, se surgir, porque as dúvidas vão surgir, tá? Tragam para nós aqui essas dúvidas que nós vamos retirar, tá bom? Então, nós vamos começar analisando, tá, o edital. Mas antes de analisar o edital, tá, é importante uma reflexão sobre a redação nos concursos públicos. Tá? Como que eu estudo redação? Tá? Como é que funciona isso? Então, alguns dizeres rápidos, tá? Introdutórios, você que está chegando agora. Coloquei já como se estivesse sublinhando, né? A redação tem sido cada vez mais cobrada, isso é óbvio, tá? E ela pode ser um vilão, para a maioria muita gente tem uma dificuldade enorme, primeiro, trava, né? Igual você falar uma língua estrangeira, você aprende lá no curso, aí quando vai para a rua e falar, e você está sendo, de certa maneira, avaliado na sua forma de falar, você trava. Existe o psicológico que te trava. Primeiro limite é exatamente isso, você sair dessa trava. Escrever é um ato contínuo, que você adquire com hábito. Então, para que ele não se transforme em vilão, você precisa começar a escrever ontem, né? E a boa notícia é que você é um código de barras para nós, para a banca, para nós, enfim. Você tem um código, você é
nesse sentido, você é impessoal. Tá? Então, nós não estamos cobrando, nem o corretor lá no dia da prova vai cobrar você pelas suas ideias específicas. Ah, a pessoa tem tal linha de raciocínio, que horror, ou que legal. Não, não é isso. Existe um tema de caráter objetivo, um tema que envolve um posicionamento, essa questão da FPR nós vamos ver, mas ninguém está julgando a pessoa, o CPF, né, o candidato. Estamos julgando a capacidade de você concordar ou discordar, tá, do tema proposto, mais ainda, né, discordar ou discordar do texto de apoio, como vocês verão como é a prova da UFPR. E isso pode tranquilamente ser feito, né, sem preocupação do julgamento do outro. Então, para não se transformar em vilão, você precisa ter este hábito. O bom desempenho na redação são pontos preciosos. O que acontece num pós-edital? Né? O que acontece quando o aluno está pressionado ali nas últimas semanas pós-prova? Ele está tirando nota de 0 a 40, 22, 23, 19, notas baixas, portanto. Vamos pensar aqui hipoteticamente. Aí ele faz um simulado e gabarita a prova objetiva. E a redação tira 19. Aí ele vem reclamar. Não digo reclamar, ele vem se lastimar. Puxa, se eu tivesse tirado pelo menos 30 na redação, eu ficaria em primeiro lugar. Essa conta não dá para ser feita. Tá? Você não pode, assim, eu preciso de 30 na redação para fechar a nota. Ao contrário, você teria que ter começado pela redação. Tá? Então, você tem de se preocupar já. Tá? Estamos no pós-edital. Então, a preocupação é exatamente essa. Você tem de pensar no 40 e não só naquilo que eu preciso para compor como objetiva. Isso é uma situação pós-prova feita, quando você recebeu o resultado da banca, não resolve. E essa questão de recurso é complicada, vamos chegar lá. Então, o que você tem que pensar? Tá? Os pontos preciosos são 40, meu querido. Portanto, você não pode prescindir de vai fazer PM, é todo dia estudando redação. Como é que se estuda a redação? Daqui a pouco a gente vai ver. Além da prática, há outros requisitos importantes no estudo da redação. Então, você não pode colocar esse assunto embaixo do tapete, fingir que ele não existe, concentrar-se apenas no estudo das matérias objetivas e a redação faço umas 4. Não funciona assim. Tá? O que mais? Exatamente a leitura, prática e treinamento constantes. Como estudar a redação? Vamos já ver. É leitura e prática. Leitura também, tá? Também, primordialmente, principalmente em se tratando da banca UFPR, tá bom? Então, aqui, nesse sentido, pela redação de um candidato, é possível perceber se ele tem intimidade com a leitura. Sabe aquele candidato que faz uma redação e não está acostumado a fazer e quer impressionar, com palavras eruditas, com frases longas, cheias de recursos artificiais, mas sem conteúdo? O corretor, ele percebe. O corretor está acostumado a corrigir muitas redações, eu diria centenas por semana. Então, ele capta, ele percebe quando aquilo é artificial, não pertence ao candidato, ele comprou aquele modelo e quando realmente ele se apropria de um modelo. Existe um modelo, professor? Existe. Existem modelos, no plural, de montagem de uma dissertação. Nós vamos ver aqui, por exemplo, alguns, ou um. Tá? Mas você tem que adquirir esse modelo de maneira natural. Você não tem como decorar e ir para a prova e fazer. Isso não existe. Tá? E se você o fizer, vai ficar artificial, você não sabe qual é o tema. Tá? E você vai tentar encaixar o tema no modelo previamente que você levou decorado na tua cabeça. Isso é péssimo. O corretor vai perceber e talvez você até zere, no caso da UFPR, porque a UFPR tem, como eu falei, comecei falando, uma maneira diferente de enxergar a dissertação. É uma dissertação meio dialogal, vamos chegar lá. Portanto, não adianta, você vai passar a mensagem para o corretor que você não está acostumado a escrever, que você artificialmente decorou o modelo e está tentando aplicar em qualquer redação que você faz. Não é por aí. Existem modelos, os modelos devem ser lidos por vocês, devem ser incorporados, você deve fazer várias redações, criando o seu próprio modelo. A partir do modelo dado por nós, ou das redações que você lê, redações boas, competitivas, a partir desse modelo, você faz o quê? Você incorpora esse modelo, adapta ao seu jeito de escrita, tá? Cria o seu próprio modelo, cria uma identidade na redação. É isso que a gente quer. Um dos critérios de avaliação da FPR é a personalidade do texto.
Veja, olha que critério. Imagina? Então, isso é muito importante. Então, você tem que ter essa intimidade. Além disso, para essa banca, é fundamental saber interpretar o texto base que faz parte da proposta. Aí é a novidade. A UFPR vai te dar uma proposta com um texto base ou mais de um, geralmente um. Ou uma charge, ou gráfico, pode ser mais de um, mas nos últimos concursos públicos, tá, eles têm colocado um bom texto, até com um certo tamanho, para ler. E dali você tem de concordar ou discordar da opinião do autor. Vocês estão entendendo? Que é o que eu disse, que a UFPR é diferente das demais. Então, interpretar o texto base, você vai ter que ler um texto, interpretar o que o autor quis dizer, quais foram as estratégias que o autor utilizou para convencimento da opinião dele, e a partir daí criar o seu texto como uma espécie de resposta, um diálogo com esse texto base. Este é o diferencial da UFPR, que choca um pouco para quem já está acostumado a fazer redação num outro estilo, tá? Então, nós vamos trabalhar bastante com esse tópico hoje. Vamos voltar a isso daqui a pouco. Para finalizar, evidentemente, a redação para concurso público também requer disciplina. Em tudo na vida, ainda mais nesse período de quarentena, a gente tem de se permitir o indisciplinado, né? Eu acho que o momento indisciplinado da nossa vida faz parte. Aquele dia que você coloca o pé na jaca, come de tudo, relaxa, fica vendo série de pijama, né? Mas há os outros dias, né? Então você tem que criar esse equilíbrio. Há momentos de disciplina, há momentos que você tem de se disciplinar. No estudo, o concursando, o concurseiro sabe disso melhor que eu. Inclusive, eu fico muito feliz em acompanhar os meus alunos, eu já chamo de amigos, pelas redes sociais, e vejo quão disciplinados eles são. Né? Eu fico até assim, nossa. Né? Então, vocês já automaticamente adquirem essa disciplina. E por que não incluir a redação nisso? Importantíssimo, tem que ter o dia da redação, o horário, o dia não só, porque você tem que estudar, já estamos no pós-edital, pessoal, então você tem que correr com isso, é 40 pontos. Então, naquela semana, em qual momento do dia você vai tirar para estudar a redação? Tem a feitura da redação, mas também tem a parte da teoria sobre a qual falaremos daqui a pouco. Portanto, você tem que seguir rigorosamente, tá, uma disciplina ao estudar e fazer redação, e também depois nós veremos que existe uma disciplina em relação aos comandos da prova. O que a proposta pede. A UFPR é bastante rígida em relação àquilo que cobra para você colocar na redação. Nós vamos chegar lá, tá? Que é o diferencial aqui. A UFPR aqui falando, né? A UFPR tem essa linha de cobrar do candidato um diálogo com texto de apoio, tá? E comandos muito rígidos naquilo que eles querem que você faça. Lembrando um pouco o Sebrasp, CESP, para quem já está acostumado talvez a fazer provas do Sebrasp, que também tem comandos bastante rígidos a serem seguidos, como se fosse uma espécie de questionário, a UFPR tem algo parecido. Então aqui é apenas uma abertura de mente. Preciso ter disciplina, eu preciso ter uma noção de que a UFPR é uma prova diferenciada em relação às outras. Ela pede algo muito simples, porém, que não estamos acostumados a fazer, a verdade é essa, que é dialogar com o texto de apoio. Tá? Eu preciso treinar bastante, eu preciso ler, e aqui ainda não falei, eu vou falar sobre isso, subindo. Tudo isso para que eu tenha o quê, gente? Um ponto precioso que eu não preciso depois ficar procurando o professor para entrar com recurso. Eu preciso de 2 pontos na redação, senão eu perco a vaga. Muito difícil a questão de recurso de redação. Quem lê o edital e vai ler comigo sabe que eles quase fecharam a porteira para recurso da redação. Vou explicar por quê. Então, você tem de garantir esses pontos antes. Não adianta você fazer cálculo assim, eu tirei X na prova da objetiva, eu preciso de 35 na redação, de 28 pontos na redação e tirei 23, prof. Eu preciso de 28. Não funciona assim, porque essa matéria não é uma matéria objetiva, não é uma questão de crase, não é uma questão de raciocínio lógico. Não é uma questão de direito administrativo. Portanto, você tem aqui algo subjetivo que passa pela correção. Tá? Essa correção, inclusive, ela é revisada internamente pela banca, então não tem como você escapar, tá, de uma nota que provavelmente não será mudada, o que é já raro em concursos públicos, em geral, o recurso ser aceito na redação. Né? E essa banca ela fechou bastante a porteira, como veremos. Subindo, então, a questão de ser cada vez mais cobrado, que pode ser tanto o vilão quanto pode ser o seu trunfo.
Aluno Rico Domingues, eu costumo dizer assim, ele não pode pensar no mínimo que ele vai receber na nota de redação para poder passar, ele tem que pensar no máximo. Então, chamamos de redações competitivas, chamaremos essas redações de redações competitivas. De 0 a 40, para mim, você começa a ficar competitivo, independente da nota do objetivo. É claro que a nota é muito baixa objetiva, você não é competitivo com nenhuma... Você pode tirar 40 na redação, se você for péssimo na objetiva, não dá. Mas se você tem uma nota objetiva competitiva, boa, né, acertando acima de 80% das questões, e você tem uma redação valendo 33 pontos para 40, entre 33 pontos e 40, você tem ali uma redação que está competindo, por isso chamamos de redação competitiva. Isso tudo depende de uma série de critérios e fatores, né? Inclusive até na questão da quantidade de inscritos, na classificação, os critérios de desempate. Aliás, a redação é um dos critérios de desempate, no final das contas. Então, você tem que pensar em 33 a 35 pontos, sendo, assim, uma garantia de que você está competindo com uma vaga. Pode acontecer desse número baixar para 30? Pode. Né? Depois que a prova for feita, nós tivemos as estatísticas, né, das notas dos candidatos, isso pode ser revisto, né? Essas estatísticas podem ser revistas, enfim. Isso me lembra um pouco aquela história do pessoal, né, que gosta de futebol. Na época que tinha futebol, vocês lembram? Tinha o tal do Campeonato Brasileiro, não era? Pontos corridos. Há anos em que você já estava livre da zona de rebaixamento com 43 pontos, mas no ano tal teve que ter 45, no outro ano foi com 41 pontos, você já estava livre. Então, né? Então, eu estou fazendo aqui uma analogia com o futebol, por quê? Porque é exatamente isso, você só, dependendo de concurso a concurso, no caso, né, de campeonato a campeonato, você pode ter uma redação, você pode entrar, no concurso passado meu colega fez 30 pontos e entrou na PM. Tá, ok, de repente a nota de objetiva dele ele tirou 100, né? Ou seja, ele gabaritou objetiva, o nível foi baixo, teve pouquíssimas notas 35, essa é a grande questão. Pode ser que no pós-edital você perceba, no pós-edital, digo, no pós-prova, né? Com os dados, com a banca revelando os dados no pós-prova, no pós-concurso, de que pouquíssimas pessoas tiraram 40, a maioria tirou 32. Aí teve 4, 5, ou 10, ou 20 que tiraram 35. Aí, evidentemente, achata isso para baixo. Então, estamos, né, no escuro. Então, eu quero de você a melhor performance. A melhor performance é pensar em 33, 35, um mínimo. Tá? Então, esse seria o mínimo para você se tornar competitivo em tese. Pode ser que seja o contrário, pode ser que com 35 você não entre. Né, dependendo da tua objetiva, dependendo de muita gente tirando 40, tirando 38, 35 já é baixo. Então, é o que eu estou dizendo. Então, a gente não pode nos permitir, você não pode se permitir, nem nós nos permitirmos, tá, em pensar em algo com menos de 35, tá bom? Muito bem, feitas essas considerações, agora vamos lá. Tá? Deve se preocupar com quais são os pontos, critérios que nós vamos analisar ao longo da aula de hoje. Alguns focos importantes que o edital já vai colocar. Primeiro, fuga do tema. Tá? A fuga ela pode ser total, e 0, ela pode ser parcial, o tema pode ir sendo diluído ao longo da redação e você ir proporcionalmente tirando a sua nota mais baixa, conforme a redação vai, né, seguindo. Então, sem fuga dos comandos da questão é um dos pontos principais para você. Como eu falei, vocês verão daqui a pouquinho, né, uma proposta do cadete, da prova de cadete da PM, do Paraná, da NC, UFPR, vocês verão que os comandos são bem específicos. Se você seguir os comandos, como eu disse, com disciplina, tá, você provavelmente não terá a fuga do tema, porque os comandos são tão específicos, faça isso, isso e isso, que se você seguir de maneira disciplinada, inclusive na ordem dada, os comandos da proposta, dificilmente você vai ter fuga. Você pode ter uma redação até com pouco conteúdo, você pode ter uma redação superficial, uma redação com muitos erros de português. Outros problemas podem acontecer. Mas esse problema, que é considerado o problema prévio e mais grave de todos, que pode zerar a sua redação, você já não tem. Entende? Então, você vai ter que, na verdade, passar por etapas. A primeira etapa é entender a proposta, entender o tema e entender os comandos da proposta e ir realmente como se fosse um questionário, ir respondendo a esses comandos. Isso é um primeiro ponto, fundamental. Tá? Além disso, tá? Clareza. Você pode ser uma pessoa super disciplinada, responder a todos os comandos, mas escrever de maneira rebuscada,
de maneira, gostar de ordem direta da frase. Não sei porque as pessoas acham que fica mais bonito escrever o carro eu comprei do que comprei o carro. Óbvio que o carro eu comprei é estranhíssimo. O carro eu comprei o carro. Então, por que ficar invertendo a ordem, né? Geralmente períodos muito longos faz com que o corretor, que não está no teu cérebro, tenha que fazer toda uma releitura, né? Fazer uma tecla SAP para entender o que você escreveu. Pronto, você já perdeu o ponto com o corretor, porque o corretor quer clareza. Então, um dos pontos fundamentais é porque quando você está escrevendo, eu também, acontece isso comigo, tá? Quando eu estou escrevendo, mesmo colocando as informações nesse slide de PowerPoint, para mim está claro, entende? Por quê? Porque eu estou domino o tema. Minha preocupação antes de passar para o PowerPoint, e às vezes posso não lograr êxito, é verificar se quem vai ler vai entender. Então eu tenho que ser, na verdade, empático com o corretor. A empatia, essa palavra tão em moda hoje em dia, empatia, você tem que ser empático com o corretor. O corretor, ele precisa entender o que você está escrevendo. Por isso a ordem direta, por isso um vocabulário padrão. Não tente mostrar a cultura colocando odiernamente, né? Não tente rebuscar o teu vocabulário de maneira artificial. Não é por aí que você vai ganhar ponto. O contrário, pode inclusive perder. Então, clareza é fundamental. Aí nós temos dois termos muito comuns na redação em que muita gente tem dúvida do que se trata, né? O que é um texto, o que é coesão? Coesão já é um vínculo gramatical do seu texto, ou seja, a coesão é exatamente a capacidade, canetinha aqui, primeira vez que estou usando, de você juntar as ideias, ligar as ideias. Como eu disse, você vai ter que responder comandos, né, da proposta, não é isso? Então a proposta vai pedir para você falar de 1, de 2, de 3. Pelo amor de Deus, você não vai colocar como se fosse uma lista. Então o que eu estou escrevendo aqui no quadro é o que você não pode fazer. Tá? Então, se você, no seu rascunho ou pré-rascunho, tá, escreveu de maneira isolada, né, essas informações, porque está seguindo os comandos da questão, tá, no seu pré-rascunho, você tem um desafio, que é exatamente fazer o vínculo, fazer a relação entre as ideias para criar um texto orgânico e coerente. Então, na verdade, o seu texto, ele tem de ter essa organicidade. Tá? Então, chamamos isso de coesão. A coesão possui vários níveis. A coesão entre parágrafos, que é a que eu estou dando ênfase aqui no quadro, tá? O relacionamento entre os parágrafos, que é a coesão talvez mais complicada e difícil, na prática eu percebo isso corrigindo redações, é a coesão em que os alunos têm maior dificuldade em executar. A coesão dentro de cada parágrafo, entre uma oração e outra, né? O uso do entretanto, né? O uso de um pronome, a própria pontuação, essa é uma coesão mais gramatical e mais fácil de o aluno perceber se errou ou não, portanto, mais fácil também dele ir bem. Então, há vários níveis de coesão. A coesão entre ideias, coesão entre parágrafos, coesão entre frases e períodos, né? Então, tem de ver. E aí é o importante do curso nosso aqui do Rico Domingues, que quando a gente corrige a redação de vocês, o processo de correção passa por o quê? O processo de correção passa pela leitura da tua redação, primeiro por 3 vezes, eu leio 3 vezes a sua redação. Uma para a parte gramatical, enfim, técnica e até estética, outra para a parte de conteúdo e uma terceira leitura para essa organicidade da coesão. E quando eu faço o áudio, né, os já conhecidos áudios que eu faço, às vezes meio longos, mas muito detalhados, de cada redação que você recebe de volta, tá? Eu, inclusive, dou a sugestão do que você deveria ter colocado ali. Quando eu digo que você teve ausência de coesão na linha X, tá? É fácil falar que você teve ausência de coesão, não está coeso. Aí a pergunta que não quer calar, tá? E o que eu deveria ter feito? Aí a gente propõe para você, tá? Essa harmonia, né? Uma sugestão de reescritura que daria essa harmonia, certo, pessoal? Coerência tem a ver com as ideias do texto. Se você vai defender X posicionamento, e vai ter que defender, porque o FPR te coloca nessa sinuca de defesa de um posicionamento, se você vai defender um posicionamento, você tem de defendê-lo do começo ao fim, não pode mudar de opinião no meio do caminho. É raro o nosso candidato errar a coerência textual. Pode, sem querer, por ter feito um texto rebuscado, por ter escrito num português muito distorcido, fazer com que eu perceba você quis dizer uma coisa quando quis dizer outra. Por isso a importância da clareza. Às vezes o aluno não está sendo incoerente, não é que ele mudou de ideia.
passou para quem está lendo que ele mudou de ideia, mas ele não mudou. Da forma como ele escreveu e deu essa impressão. Então, o que eu percebo hoje, depois de tantos anos dando aula de redação, é que a incoerência é raro o candidato incoerente. Assim, de maneira objetiva, de maneira consensual. Às vezes, passa uma incoerência para quem está lendo porque não entendeu o que ele quis dizer. Entende? Então, outro dia eu corrigi uma redação que dava a impressão que a pessoa, olha só, estava defendendo, tá, uma ditadura ou um regime autocrático como o de Hitler. Eu desconfiei, não, peraí, ela não está defendendo isso. Eu li, não, acabou de dizer no parágrafo anterior a importância, né, dos Estados democráticos de direito, como é que ela está agora defendendo, né, a ditadura hitleriana, sei lá, alguma coisa assim? Na verdade, não, ela não estava defendendo. Ela não estava defendendo. Ele estava não defendendo, só que a maneira como escreveu, o português, as ideias todas misturadas, fez com que eu entendesse o contrário do que a pessoa quis dizer. Então, na verdade, as incoerências que podem aparecer no seu texto, muitas vezes, estão ligadas, as incoerências estão ligadas a uma falta de clareza ou um texto extremamente rebuscado e obscuro para quem está lendo. Tá? Então, muito cuidado. Volto a dizer, a clareza é, depois da fuga de tema, o grande problema que eu vejo hoje nas redações de concurso. Por fim, é óbvio que uma redação, por melhor que tenha coerência, por melhor que tenha o comando da questão organizado, por melhor ideia defendida por você, com muitos erros de português, não dá. Não passa, é impossível ler. Então, não adianta fugir disso. A gramática está aqui. Erros de crase mudam o sentido do texto. Pontuação muda o sentido do texto. Gente, a pontuação, se você coloca e tira a vírgula de uma frase, altera sentido. Então, tudo isso que eu falei antes, tá? Imagina uma vírgula mal colocada, ou uma vírgula que não deveria estar lá, sei lá, né? Pode prejudicar o seu texto de maneira fundamental. Não é só a vírgula errada, tirar 0,20, vou tirar 0,25 por causa da vírgula. Não é isso, não. Tá? A ausência ou a presença da vírgula fez com que eu alterasse o sentido da frase, ou a deixasse incompleta. E aí esse é um efeito dominó. Então, muitas vezes, um erro de concordância, de crase, de pontuação, não, você perde no quesito língua portuguesa, que existe esse quesito, mas também perderá, tá? Provavelmente, nos quesitos clareza, nos quesitos coerência, tá? Coesão textual. Então, eu chamo de efeito dominó. Há certos erros de português que realmente pegam pesado. Gente, o próprio erro de acentuação. Tá? Se você faz uma redação e não acentua palavras, imagina, você não acentua, eu não sei se é esta ou está, eu não sei se é e ou é, tá? Eu não sei se é trânsito ou transito. Se você não coloca o acento, é transito e esta. Não cabe a mim, não cabe ao corretor ficar tentando imaginar se é trânsito ou transito, se é esta ou está, se é eu ou se é. Então, isso já trava a leitura do corretor, já tira o bom humor dele, porque existe o subjetivo da correção, não é uma máquina te corrigindo, é um professor, é uma pessoa que vai estar contaminada positivamente ou negativamente com o seu melhor ou pior português. Não escapa disso. Portanto, para finalizar, não adianta um conteúdo técnico, um conteúdo maravilhoso, cultura, etc., comando da questão organizado, se está cheio de erro de português. Simples assim, tá? A nota vai baixar, lembrando que é um concurso extremamente competitivo, né? Vários estados estão produzindo aí os alunos, né? Estudando para essa prova. Portanto, a excelência é fundamental e você não pode perder vista disso. Então, para finalizar esse slide, você teve aqui 4 pontos importantes. Não fugir do tema e seguir os comandos da questão, clareza ao escrever, coesão e coerência, tá? E coesão aqui nós vamos ter que ver melhor, e domínio da gramática. Ponto. Tá? Então, são 4 diretrizes fundamentais que estão no edital, que nós vamos analisar daqui a pouco. Fechou, pessoal? Muito bem? Vamos lá.